Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder estar com os irmãos, compartilhando um pouco da leitura bíblica diária, nesta feita, a lição de número 5, onde estaremos estudando o Lamento de Jó, dia 1º de novembro de 2020. Meus amados irmãos, a lição ela traz para nós uma coletânea da leitura diária e nesta oportunidade estaremos lendo o texto de Jó, capítulo 3, versículos de 1 a 4, com o título Jó lamenta pelo dia de seu nascimento. Leitura diária da segunda-feira. Acompanhe comigo o texto bíblico na versão bíblica Almeida, revista e corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Versículo 2. E Jó falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Meus amados irmãos, temos estudado durante este trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta feita, meus amados, nós temos diante de nós um dos textos de suma importância para uma boa compreensão deste livro. Pois Jó era um homem comum, um homem normal. E os irmãos observem que, capítulo de número 1, nós vemos o próprio Deus dando testemunho a respeito do seu servo. A partir do versículo de número 1, 2, nós vemos isso. Nós vemos também o inimigo das nossas almas investindo contra a vida de Jó, a partir do capítulo 1, versículo 6. Nós vemos também os momentos da aflição de Jó, quando nos capítulos que vão dar prosseguimento à leitura bíblica, o servo de Deus, ele passa alguns dias sendo contemplado por alguns de seus amigos, ou por seus amigos, por um momento de sofrimento grande e extremo. Primeira sensação de perca, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo o que possuía ou o que fazia com que a sua renda aumentasse, ele perdeu seus filhos, a sua esposa não aguentou a pressão e pergunta: até quando você retém a sua fidelidade a este Deus? Pois Jó havia dito: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas depois desse episódio vem uma chaga maligna que fere a vida de Jó do dedão dos pés até o fio do cabelo da cabeça. Então observe que a mulher, ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Seus amigos chegam para contemplar o sofrimento de Jó e eles passam 7 dias calados, sem saber o que dizer. Porém, quando nós vemos o capítulo de número 3, do livro de Jó, nós podemos observar a vida de um ser humano que estava passando por um momento de calamidade. O interessante é que o comentarista bíblico Donald Stamps, ele diz que Jó ficara
solitário, humilhado e sofrendo dores. Seu sofrimento maior era o sentimento de que Deus o abandonara. Aquela ideia, por que tudo isso? Será que Deus não está comigo? No seu discurso, Jó disse a Deus exatamente como se sentia e começou maldizendo o dia em que nasceu e a sua vida de sofrimento. Mas note-se que em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Tudo que Jó falara era a expressão da sua dor, do seu sofrimento. A ideia era de que a desolação que Jó estava enfrentando, e em suas palavras, era uma expressão, não era uma expressão de revolta contra Deus. Pois para o crente, o melhor é sempre conversar com Deus de joelhos, procurar entender o que está acontecendo. Jó procurou. Jó disse: maldito o dia em que eu nasci. A ideia de Jó não era que ele quisesse a morte. Não, de forma alguma. Jó, ele está abismado com o sofrimento sobre a sua vida, mas como diz, em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Wisby diz que depois de 7 dias de sofrimento silencioso, Jó não abriu a boca para amaldiçoar a Deus, mas sim para dizer o dia do seu próprio nascimento. Por que eu fui nascer? A pergunta de Jó. Essa é uma pergunta que, nos momentos de dor, já foi feita aos prantos por muitos dos filhos de Deus. Inclusive, o profeta Jeremias 20, versículos 14 a 18. Não se trata exatamente de uma mesma coisa que dizer queria estar morto. Apesar de Jó ter expressado esse desejo em mais de uma ocasião, nós podemos ver isso em Jó capítulo 6, versículo 9, Jó capítulo 7, versículo 15 e 16, Jó 14 e 13. Em momento algum, Jó fala de dar cabo da própria vida. A lamentação pelo nascimento, proferida por Jó, não é uma apologia ao suicídio, de forma alguma, nem à eutanásia. É a declaração de um homem cujo sofrimento era tão intenso que ele desejou jamais ter nascido. O interessante é que Jó, ele amaldiçoou 2 momentos. Primeiro, a noite da sua concepção e o dia do seu nascimento. A concepção é uma bênção de Deus, de modo que quando amaldiçoamos uma bênção, estamos questionando a bondade de Deus. Observe como Jó diz que uma criança foi concebida e não uma massa de protoplasma ou uma coisa. Ele era uma pessoa desde a concepção. A palavra-chave aqui, dessa passagem, é a expressão trevas, do versículo 4, quando ele diz que aquele dia permanecesse nas trevas. Então, o autor do comentário aqui, o Wisby, diz que quando um bebê nasce, ele sai das trevas. Quando ele sai das trevas, ele encontra a luz do dia. Mas Jó queria permanecer nas trevas. Na verdade, teria sido melhor se tivesse nascido morto. Então teria ido para o reino dos mortos e não precisaria passar por todo esse sofrimento. Jó encerra a maldição repetindo
4 vezes. Por quê? Por quê? E por quê? Não é fácil, né, entender o que está acontecendo quando as batalhas da nossa vida começam no campo espiritual. Nós possamos neste dia poder compreender o que é que Deus tem para a nossa vida e deixar, né, de lado todas as nossas concepções e todos os nossos anseios. Sei que não é fácil, mas procuremos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus nos ajude, meus irmãos, a aprender cada vez mais com o servo de Deus e a permanecer fiéis ao Senhor, porque Jó, de forma alguma, negou ao Senhor. Me lembro das palavras do próprio Jesus, em Mateus 27:46, quando ele pergunta a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? É um diálogo de quem tem uma comunhão com o próprio Senhor. Então Jó e Jesus Cristo, em oração, tinham comunhão com Deus. E eles poderiam levar a Deus as suas queixas e as suas dificuldades. Que nós possamos aprender com os servos de Deus e viver o que Ele tem para a nossa vida. Deus vos abençoe.